Dr. Rubens e Dr. Shaw, convido os dois à mesa para a gente dar seguimento aos debates. Queria agradecer aos dois pela brilhante palestra e convidar os colegas para perguntas. Telemedicina, esse tema foi levantado, foi colocado como um tema para a mesa redonda. Como o Dr. Shaw falou, com a evolução da internet das coisas, 5G, eu acho que rapidamente essas evidências aqui talvez irão mudar, né? Provavelmente ocorrerão mais coisas, mais evidências do que essas, né? A gente pode ver que atualmente ela ficou mais na parte de monitoramento, mas conversando já com alguns membros do Conselho, a perspectiva de expandir a telemedicina, né, para outras áreas da medicina. Porque hoje em dia, a parte de telemedicina ela puxa um pouco da teleradiologia, ela requer que seja feito de médico para médico, não é isso? E aqui a gente vê muito de médico para paciente, né? Mas tem que ver como é que ficará a parte na telemedicina para outras situações, como instituições de longa permanência, a pacientes internados ou acompanhados em home care, né? Então, enquanto não tiver pergunta, eu queria fazer essa pergunta aos membros. Qual a possibilidade da utilização da telemedicina, por exemplo, em instituições de longa permanência, ou então em home cares? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que, nesse caso, a telemedicina não é a prestação de serviço de um médico a um paciente que ele desconhece. Obrigatoriamente é uma continuidade de uma abordagem a um paciente que ele já conhece e está oferecendo maior apoio. Tá? Isso é muito importante para nós não desvirtuarmos a função da telemedicina. Tá? Então, assim como um banco estende para você no internet banking, para você usar em casa o que ele já desenvolveu, a telemedicina tem que ser mais ou menos isso. É uma extensão. O segundo ponto, mesmo as instituições de longa permanência terão que ter responsabilidade absoluta pelas pessoas que estão lá. O que ele pode contar é com um quartel-general de ser acompanhado por outros especialistas do qual ele não tem no dia a dia. Então, a telemedicina se torna uma rede ágil de conexão com diversos novos recursos que ele pode fazer uma intervenção rápida. Então, se todos nós começarmos a trabalhar sempre na telemedicina como uma estruturação ética e bem feita, ela vai ganhar valor. Agora, se de repente alguém começar a dizer, não, eu vou vender 3 atendimentos mais barato do que um, é só fazer assinatura comigo, aí você estragou totalmente. Então, eu diria que a telemedicina tem um grande poder de melhorar a saúde. O que nós não podemos deixar é que os princípios que norteiam e sejam quebrados. Tá? Então, nesse caso, o home care terá que ter o profissional responsável ou o grupo responsável. E assim como as instituições de longa permanência, eles podem ganhar com isso, inclusive, uma retaguarda que antes eles não tinham. Temos alguma pergunta? Boa tarde. Parabéns pela apresentação. Meu nome é Guilherme. Eu sou do CRMDF, sou administrador de empresas e sou gestor hospitalar. Qual é a dúvida que eu tenho? Com relação ao telemonitoramento, ele vai ser, pelo que eu venho pesquisando, vai ser a tônica. Só que, ilegalmente, como tratar esse assunto com relação à família? Por exemplo, você colocou uma pulseira, que eles já monitoram já batimentos e tal. Você coloca para monitorar num instituto de longa permanência. A família está monitorando ele de casa também. Como é que você trata essa questão juridicamente?
para que você proteja os institutos e tal. Você tem algo, já tem algum caso? E como é que você trava isso? Juridicamente, no sentido de quem é responsável. Bom, eu vou dizer assim, como eu tenho trabalhado. Primeiro, qualquer coisa que se faça, eu tenho que ter um termo de consentimento livre esclarecido para dizer o que eu vou fazer, quais são as minhas responsabilidades e qual é a coparticipação ou do paciente ou da família comigo. Então, a primeira coisa, não faço nada se eu não tiver esse termo de esclarecimento, tá? E consentimento. Porque a família em casa também pode fazer o monitoramento e o acompanhamento do seu idoso lá no Instituto Longa Permanência. Então, o que eu gosto de trabalhar? Que quando nós vamos fazer um tipo de telemonitoramento, nós nos tornamos parceiros da saúde. E não você simplesmente um paciente e eu sou todo responsável. Então, nós somos uma equipe. Então, você tem que falar explicitamente isto. O segundo, se a família detectar alguma coisa, ela avisa. Mas, por outro lado, também forneço para a família as informações de por que eu estou monitorando aquilo. Então, existe uma reciprocidade. É por isso que eu disse, uma boa telemedicina nunca desumaniza. Uma boa telemedicina humaniza tanto que nós formamos um grupo coeso. Tá? Então, o primeiro ponto... Minimiza os erros. Minimiza os erros, porque, inclusive, tem pessoas vendo de um outro lado e se eles detectam algum problema, eu também explico. Mas se eu estou explicando, o que eu estou fazendo? Orientação. Então, quando o professor Rubem fala o telemonitoramento e a teleorientação, os que dão melhores resultados, nós estamos fazendo as duas coisas simultaneamente, por nós termos estabelecido uma parceria. Então, esse é um primeiro ponto. E depois, fazer um fluxograma, um mapa de decisões. Por que nós fazemos essas decisões? Então, se você está monitorando, é conveniente que, pelo menos a cada 2 meses, você envie um mapa de ocorrência gráfica para dizer o que nós construímos em conjunto. E aí você vai ter feito um bom serviço de telemonitoramento. Obrigado. Tá bom? Mais alguma pergunta? Fazer mais uma pergunta. Então, pelo que eu vi, nós temos aqui um acompanhamento, um link entre de médico para médico e médico para família, né? E a comunicação médico e demais profissionais da saúde, fisioterapeuta, professor de educação física, fono, enfermeiro, técnico de enfermagem. Tem alguma perspectiva? Bom, é isso que eu acho que o mais charmoso da telemedicina, seja qualquer, é quando deixa de ser individual. Inclusive, eu mostrei uma foto que inclusive tem uma câmera que ativa, ele é 360 graus porque tem 5 câmeras e ativa o som de acordo com o direcionamento. Não, eu acho que é muito rico se eu tiver um cirurgião de telemonitoramento com uma enfermagem, uma nutricionista, um psicólogo, tudo, sabendo fazer uma abordagem integrada, porque uma coisa importante, a tele, pela primeira vez, nos possibilita levar uma equipe integrada para qualquer local. Então, aquela controle, eu não precisaria ser só médico. Tá? Eu acho que a enfermeira poderia orientar uma série de itens. Exemplo, problema de deglutição. Você já pensou se eu também tivesse fono em conjunto? Então, formar equipe de telemonitoramento com equipe integrada profissional e com uma sistemática para detectar o que foi feito em intervenção em cada momento, enxergando o paciente como um todo. Tá? Só vou falar uma coisa. Eu não conversei nada com o professor Rubens, nós nos encontramos 2 minutos e, coincidentemente, nós estávamos complementando um ao outro. Isso quer dizer que, de uma forma ou de outra, isso mostra também as evidências. Eu trabalhei muito, porque o meu papel era a tecnologia. E ele simplesmente complementou e reforçou as evidências que mostram isso. Tá? Então, só para dizer que isso já mostra que tudo está convergindo. Na verdade, eu sou clínico, sou geriatra, professor, não tenho o seu conhecimento em telemedicina, mas a nossa preocupação é que uma nova resolução deve ser feita brevemente, que a última acho que foi de 2002, né, baseada naquelas declarações de Tel Aviv, né,
e muita coisa nova vem surgindo, a literatura. O Conselho tem que dar uma resposta imediata a isso, né? E é isso que a Câmara de Telemedicina está fazendo, né? Eu até diria que o seguinte, que o professor Rubens trouxe de evidência se nós fundíssemos as nossas duas apresentações, eu apresentava uma e já colocava o teu slide, é como se nós já tivéssemos mostrado as evidências tecnológicas. Isso é importante, mas o ponto dessa discussão sobre o que a telemedicina pode gerar e o que é respeitar as condições das famílias e dos pacientes como uma regra, digamos, determina para início do serviço, isso também é fundamental. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Temos bastante tempo. Se não, então vamos encerrar a mesa redonda, agradecendo nossos convidados, Dr. Rubens, Dr. Shaw. Acho que foi bastante interessante, é um tema que a gente está... vai vir muita coisa, né? Nós temos que fazer um exercício de previsão do futuro, que é um pouco complexo, e estimular, né, dar auxílio ao CFM, para que ele crie normatizações que nos ajudem, que impeça a desumanização, mas que também não crie muitas amarras, né? Acho que isso é importante. Então, agradecer a todos, encerrar. Desculpa. Posso fazer uma última contribuição? É que eu mostrei o evento e a rede da Telegeno. É um bom exemplo que está há 12 anos ininterrupto. Acho que é interessante vocês darem uma continuidade, inclusive, em evento desse tipo, e também sempre discutir um pouco sobre o que a inovação em telemedicina pode trazer da expansão de melhor capacidade de vocês fazerem uma abordagem de saúde para os pacientes. Tá? Então, a ideia de Telegeno, formar grupos, eu até reforçaria que vale a pena vocês criarem, ou participam do Telegeno, ou criam seus respectivos Telegeno, formando uma rede. Tá? Obrigado. Dando seguimento, haverá a distribuição do livreto, o uso da via subcutânea em geriatria e cuidados paliativos. Quem que vai? Então, doutor Aldemir e doutor José Elias para acompanhar a prova. Eu espero que o fórum tenha contribuído para a especialidade, que a gente consiga, com ele, tirar bons resultados do andamento nosso, inclusive de Câmara Técnica, que a gente ainda pode fazer pela especialidade. Sobre esse assunto agora, eu insisti muito que a gente tinha que falar sobre telemonitoramento. Eu acho que vocês precisam discutir mais isso. Isso está entrando no mundo inteiro. Muito disso, se nós não fizermos, vai ficar na mão de outros especialistas, outras profissões. Parte desses trabalhos, nem sempre é médico que está conduzindo. Tá? Eu estou há mais de um ano levantando a resolução de telemedicina para fazer uma nova proposta de uma resolução. E nessa proposta a gente foi obrigado a levantar tudo que está ocorrendo no mundo. Para vocês terem uma ideia, na Inglaterra existe uma associação de farmacêuticos tentando implantar um serviço de telemedicina aos cuidados deles. Eles cuidariam. Então, eles vão cuidar de todas as doenças crônicas. O que eles já estão propondo lá, que todas as doenças consideradas crônicas, hipertensão, diabetes, todas as neurológicas crônicas, quer dizer, não tem cura mais, tá? Eles passam a controlar. Então, é por isso que surgiu como uma grande preocupação nossa a gente passar a discutir esse assunto. Eu acho que ele deve ser
incorporado à prática médica habitual, e acho que a geriatria precisa fazer muito isso. O que nós vamos com ela ganhar no primeiro momento? Nós vamos ampliar a especialidade muito, já que, inclusive, a gente não consegue produzir um volume de especialista muito grande. A geriatria, a meu ponto de visão, é que ela precisa ser mais disponibilizada à sociedade do que ela está hoje. Então, eu não posso chegar em grandes cidades, aí você olha lá e fala, aqui tem 6 geriatras. Não, 6 geriatras é um para cada 200 mil, 100 mil idosos. Não dá para manter essa proporção. E outra coisa, não ter medo de que, se a gente tiver mais geriatra, a gente possa ter influência no nosso ganho. Não tem. Nós vamos conseguir melhorar essa situação. Quanto mais especialista eu tiver disponível no mercado, ou mais a especialidade estiver aberta ao mercado, mais ela vai ser conhecida e mais ela vai ser procurada. Então, sai daquela procura assim, vai no médico. Não, espera aí, ele já é idoso, vamos procurar um geriatra para ele. E é esse o ponto que a gente precisa chegar. Do jeito que hoje tem a criança e todo mundo fala, não, quem que é o pediatra dele? É fulano. Nós vamos fazer com o idoso a mesma coisa. Tirar o idoso da fila do vai no médico, vai em qualquer médico, não, ele já tem o geriatra dele. Ele já... Isso, mas para isso a gente precisa ampliar a base, senão nós não conseguimos cobrir com o volume que a gente tem hoje. Mas, de todo jeito, eu acho importante, nós vamos levantar tudo que foi, está tudo gravado, tudo bonitinho, já está indo para o... Vai, depois está disponível no site o resumo de tudo que foi comentado aqui e as apresentações também, a gente vai liberar isso tudo. A parte da manhã toda já está pronta para isso. E vamos continuar na discussão. Se alguém tiver alguma ideia depois, principalmente sobre a parte de telemonitoramento e televigilância, a gente está definindo ainda os ajustes de que seria o ideal, porque tem o telemonitoramento que ele está lá ligado a um aparelho e eu estou monitorando o aparelho, né? O aparelho está monitorando o paciente. E tem também aquela situação de televigilância, que eu sou o médico da casa de longa permanência de idoso, por exemplo, eu sou o médico responsável e eu posso ter uma estrutura montada lá para que também eu tenha acesso a esses pacientes fora dos horários da visita normal. Quer dizer, a resolução não pode tirar a presença do médico regular. Só que hoje ele vai na regularidade dele lá, uma vez por semana, uma vez, sei lá, cada um tem seu esquema. Mas eu posso ampliar essa assistência que ele dá de um jeito que ele não precisa ficar indo lá toda hora, mas ele tem uma possibilidade de dar uma assistência melhor. E ele também pode, por esse meio, chamar um especialista para dar uma opinião. Então, tudo isso vai estar disponível no mercado. Essas empresas, se a gente não fizer isso, vai ter um monte de empresas fazendo isso que já estão se implantando no país. Existe hoje um investimento muito grande em empresas de telemedicina fora de qualquer regulação, porque a gente não tem. A gente não falou para eles como é que a gente gostaria que fosse. Então, se eu não falar para eles como é que deve ser dentro da geriatria, eles vão fazer do jeito que eles acham que deve ser. E aí a gente vai perder força, porque nós não vamos conseguir, depois que estiver implantado, resolver. Então, eu acho que o caminho ainda é longo. Eu não canso de citar que a teleradiologia não acabou com os radiologistas no país. Ela ampliou o serviço de radiologia. Hoje você tem muito mais assistência radiológica, faz-se mais exames, se produz mais laudo, mas o principal, eu tenho resultados mais rápidos, mais úteis ao paciente. Então, hoje não tem mais sentido eu ir numa clínica radiológica e fazer um exame e falar, volta daqui uma semana, daqui 15 dias para pegar o resultado. Acabou essa história. E acabou nisso, a gente conseguiu ampliar a assistência ao paciente. Então, é nesse sentido que a gente precisa trabalhar. Mas, de todo jeito, agradeço a presença de todos. A Câmara nossa continua, estamos abertos a ouvir todas as possibilidades, tudo quanto é sugestão possível, em qualquer assunto ligado à especialidade, a gente está aberto. E passo a palavra ao doutor José Elias para ele fazer o encerramento do fórum, que o fórum é de vocês, eu só sou uma peça aqui. Que isso, você é uma pessoa que sempre tem dado oportunidade aos membros da Câmara Técnica, como também à Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. É importante a gente colocar aqui, em nome da sociedade, que ela está ciente de que não existe a menor possibilidade de nós termos atender essa demanda de geriatras.
Essa questão da telemedicina, ela tem que ser incorporada, e nós não temos medo da telemedicina, pelo contrário, a gente acredita que essa vai ser um instrumento que será incorporado ao dia a dia do geriatra, né? E aí vale muito o fato de nós estarmos aqui presentes na Câmara Técnica para que isso realmente tenha uma resolução do Conselho Federal de Medicina que dê fundamentos para que essa prática possa ser exercida de uma forma, e até corroborando o que ele colocou. E tem que existir um contrato, quando a gente oferecer isso para o usuário, é importante que se tenha como será essa prestação de serviço, inclusive como será pago esse serviço, que será isso tudo, de forma alguma, até como exemplo que você colocou do banco. Hoje o banco oferece internet bank e isso foi uma coisa que foi agregada àquele serviço que você tinha no contrato inicial. Então, a gente entende que há necessidade disso e esta aqui eu acho que é a melhor casa para que a gente possa construir essas resoluções de uma forma que ela seja colocada na prática do dia a dia do geriatra e que isso seja um agregador de serviço oferecido a essa população que está envelhecendo. E a gente já tinha discutido essa questão na Câmara Técnica, essa preocupação que o próprio Conselho tem, que a sociedade também tem, dessas empresas que estão vindo para o Brasil e, como não tem regulação, eles fazem da forma como eles querem. Então, da importância de nós anteciparmos isso, não está tão distante assim, está próximo, e a gente tem que correr realmente e ter uma posição bem sólida para que a gente possa exercer isso de uma forma a atender essa demanda dessa população que envelhece. Eu só queria frisar aqui, como eu falei na abertura, o fórum é fantástico porque se discute temas instigantes e a gente tem que disponibilizar mesmo isso, por isso é que é interessante essa gravação e está disponibilizada, né, ao vivo e também disponibilizado para as pessoas que a sociedade vai colocar isso no seu site, para que todos acessem a essas palestras que nós tivemos hoje aqui, porque elas são de uma contribuição inestimável na nossa prática profissional. E é muito bom, porque sempre nesse fórum aqui a gente faz nos bastidores coisas que acabam nos ajudando, né, frente às palestras que nós ouvimos. Então, a gente tirou daqui de um bate-papo aqui na abertura, a SBGG vai ter um comunicado conjunto junto com o CFM em função dessa nota do Ministério da Saúde em relação ao envelhecimento saudável, em que a gente não vê nenhuma participação de vários profissionais aqui, de vários estados que estão aqui, ninguém teve participação em nada do que está sendo postado aí na imprensa, então nós vamos lógico, a gente vai se aprofundar sobre esse assunto, mas vai ter uma notificação, uma nota conjunta da SBGG e Conselho Federal de Medicina. Um outro ponto foi nós criamos o Shows Wesley da geriatria, já temos o primeiro grupo e vamos fazer uma publicação dos 10 primeiros itens para que a gente possa ter isso uma constante no site da nossa SBGG. Essa questão aqui do telemonitoramento que é fundamental para que a gente possa realmente andar um pouco mais rápido nessa questão, porque ela está acelerada através de outras fontes não nacionais e a gente tem que ter o nosso padrão aqui para que possa realmente contemplar e chegar a esse final de dia aqui na certeza de que nós atingimos o nosso objetivo. E eu agradeço a presença de todos os senhores e eu me comprometo aí com o membro da Sociedade Brasileira de Geriatria, presidente, a divulgar tudo que foi falado aqui para que isso possa atingir o maior número de pessoas. Muito obrigado aí ao Demir, ao CFM, a todos que estiveram, a todos os palestrantes que aqui tiveram e toda a equipe que ajudou a nos proporcionar esse dia de trabalho aqui. Muito obrigado.